Muito alucinada ela tava. Ela tava com o nariz estranho, parece que ela tinha usado alguma coisa. Olá! Olá! Sejam bem-vindos! Olá! Muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Seu podcast dominical, melhor que igreja. Melhor que igreja. É a nossa seita, o nosso culto de domingo é esse. Fica o questionamento. Você foi pra igreja, ouviu Patramada? Gente, antes de mais nada, curte, compartilha, se inscreve. Ajuda a gente a crescer. Espalha a Sim. palavra. Compartilha nas suas redes que nós temos um vídeo novo todos os domingos. Sim, ontem eu vi um podcaster não, um youtuber que eu adoro, que é o Gianluca, eu sempre assisto ele, e ele tem milhões de inscritos e tal, e ele estava pedindo likes e compartilhamentos, eu pensei, se Gianluca tem que pedir, imagina, gente. A gente tem que implorar. Gente, é de graça, curte, comenta qualquer coisa. Ajuda a gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui numa sexta-feira à noite doente, olha a minha cara. Eu não tô doente, mas eu tô cansada. Vá, serve. É um tipo de doença, e com a gente é crônica essa doença do cansaço. Mas, gente, a gente tá aqui fazendo conteúdo pra você, então ajuda a gente, compartilha nas suas redes que você ama o Patramada, que nós não somos bolsonaristas e que a gente é super supimpa, e dá um like, se inscreve, ativa sininho, faz tudo aquilo, e não se esquece que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal, e para episódios inéditos que não tem aqui no canal, vai no Spotify, porque o nosso podcast tá no ar todas as segundas de manhã. Segunda, 6 da manhã, 5 da manhã já tá lá no seu Spotify, tragédia. E são conteúdos totalmente independentes, gente. O podcast é um tipo, são casos mais longos, de 1 hora, mais 1 hora detalhados, e pouco. Sim. E daí são completamente diferentes. Então, o que você acha aqui no canal não tem no podcast, o que tem no podcast não tem aqui no canal. Então, vai apoiar a gente nos dois, porque tem conteúdo novo nos dois. Yeah. Isso posto, agora que a gente já vendeu nosso peixe, vamos falar de Isso. tragédia. Eu trouxe um caso que ele ficou extremamente conhecido no Distrito Federal e ele só não tá bombando mais porque o Brasil tá muito louco hoje em dia. Você vê um caso, você acompanha o caso, já tem outro. Então, assim, tá difícil. Não dá nem tempo. Não tá dando tempo. Não dá tempo de você ficar viciado num caso, porque aparece outra coisa. Não. Que é o caso da Marcela Ellen Martins. Esse caso ainda tá em andamento, tá, gente? Então, o desfecho ainda tá um pouco em aberto. Mas a gente já tem tudo que vocês precisam saber. Tem algumas informações que elas são um pouco desencontradas, vocês vão entender por quê. Quando for o caso, eu vou passar para vocês as 2 versões e qual que teve mais endosso da mídia. Tudo que eu vou falar aqui estava nas fontes, não é juízo moral nosso, nem nada assim. E se você quiser conferir as fontes, estão todas aqui embaixo na descrição. Isso, a gente não trabalha com fonte dos desejos, tá, gente? Não. É fonte mesmo que a gente... Sim. Vamos lá, então. Quem é Marcela? Quem? Marcela, ela tem 31 anos e ela nasceu no Distrito Federal em uma família de classe média. Ela morava no Riacho Fundo 1. Só pra vocês saberem, não é relevante pra história, mas enfim. Ela se formou em Direito, mas na verdade ela sempre alimentou o sonho de ser modelo. Tá. Ela veio de uma família bem tradicional, inclusive quando ela era criança, ela ia na igreja todo domingo, a família dela é evangélica e tal. Seguindo esse sonho de ser modelo, ela decidiu, logo depois de terminar a faculdade e de ter um divórcio bem conturbado, ela decidiu se mudar para São Paulo. Aquilo, né, gente? Tipo, sempre quis, tem aquele sonho na cabeça, fica se perguntando e se, e se, e se. O casamento estava péssimo, separaram, falou: quer saber? Essa é a hora, não tem nada me prendendo aqui. Vou para São Paulo. Certíssima. Aliás, ela é belíssima. Depois, vocês vão ver fotos dela, vídeos dela aí. Gente, se eu tivesse uma cara e um corpo desses, onde eu estaria nessa vida? Ela é maravilhosa, ela parece uma Kardashian perdida.
Eu vou contar que eu continuaria gordinha, porque eu adoro comer. Então, mesmo que eu tivesse um corpo daquele, eu ia continuar gordinha. Eu ia estragar o corpo bem rápido. Cada um. É mó marombeira, o que você tá falando aí? Cada uma. Ia encher de proteína aquele corpo. Ia estragar o corpo. Cada uma. Bom, infelizmente o sonho de ser modelo acabou não dando certo. E ela acabou entrando pro mercado do sexo como acompanhante de luxo. Você acha que você sabe como essa história vai acabar, mas você não sabe. Beleza. Eu definitivamente quero. não sei nada nessa história. Você tá fez indo. uma carinha assim, você fez. Aí pensei, É porque mais tarde, quando a gente terminar de gravar aqui, a gente vai gravar um episódio meu e tem o mesmo tema. Então eu acho que a minha cabeça foi pro meu episódio. Ah, tá. Que vai sair amanhã no Patramada Criminal Podcast, gente. Haha. E foi assim, voltando pra Marcela, foi no trabalho que ela conheceu o Jordan. Ok. Na verdade, foi por conta do trabalho do Jordan que esse caso me chamou a atenção, porque quando eu vi essa notícia no YouTube, eu vi o prédio que eu trabalhava quando eu tava no Brasil. Mas, gente, ok. Porque o Jordan, ele era sócio consultor da McKinsey no Brasil, e eu trabalhava numa consultoria que ficava naquele mesmo prédio, a gente era vizinho de andar. Eu vi o prédio, eu falei, meu Deus, será que era alguém que eu conhecia que matou alguém? Aconteceu alguma coisa? Não sei. Aí eu fui Spoiler. olhar. Não é spoiler, porque me Ok. chamou. Eu peguei andando a matéria, falei, e não era o que eu pensava, mas enfim. Tá. Vamos falar um pouco do Jordan. Quando tudo acontece, o Jordan tá com 39 anos, então não era tanta diferença de idade, assim, eram 8 anos. O Jordan também era divorciado. Eu não vou entrar em juízo de valor, mas assim, ele tinha 2 filhas. Uma filha de 4 anos com a ex-esposa, e ele tem uma outra filha de 1 ano. Algumas fontes falam que as filhas são de mães diferentes. Tem fonte que fala que a filha de 1 ano era de uma ex-namorada, tem gente que fala que as 2 filhas são, com a ex-esposa. Mas assim, ele como que esse relacionamento terminou? Nas palavras da ex-esposa dele, ele saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou, literalmente. Eu vou colocar até o comentário aqui, isso tá nas redes sociais da ex-mulher dele. Ela posta uma foto da filha mais velha. Uma pessoa comenta, ai, que linda, e o pai? Ela fala, então, saiu pra comprar cigarro e não voltou mais. Ele basicamente abandonou a família. Bonito, hein, Jordan? Então, e quando você vê que ele tem uma filha de 1 ano, ele e a Marcela começaram a se encontrar em 2020. Num contexto profissional para a Marcela, se é que vocês me entendem. Então teve um interloping, como é que eu falo? Teve um tempo em que ele estava atraindo, se não uma, pelo menos 2 pessoas com a Marcela. Se a gente partir do contexto em que Em plena pandemia. Em plena pandemia? Sim. Então a gente não sabe. Isso foi o que me ofendeu mais, em plena pandemia. Todo Tá mundo certo. em casa e o Jordan saindo e pulando a cerca. E tem outra coisa, né? Quando como ele é sócio consultor, normalmente, a consultoria, né, gente? Você tá sempre fazendo projeto. Eu trabalho numa consultoria hoje, você sempre tá fazendo um projeto para algum cliente. Se você é sócio, você normalmente tem uma área que você cuida e você vai supervisionar vários projetos diferentes. Então, o sócio, em teoria, ele tá sempre viajando, porque ele tá passando pelos os diferentes projetos e acompanhando o resultado, vendo se tem algum projeto que não tá indo tão bem, ele fica mais lá. Então, ele meio que tinha uma desculpa de estar sempre trabalhando e não tinha uma rotina muito definida, né? A consultoria que eu trabalhava, lá foi em 2016, 2015 para 2016. Eles tinham até lavanderia dentro do escritório para se você virasse à noite, você só tirava a sua camisa, tudo você colocava para lavar e a galera da lavanderia te devolvia dobrada. Você via gente dormindo para entregar prazo e tal. É bem pesado, é um ritmo pesado. Nossa, Mas gente.
Mas Eu durmo compensava. no trabalho, mas é num contexto completamente diferente. Mas compensava, o salário anual dele era de mais ou menos R$2 milhões, sem contar os bônus, que tem bônus, né, quando você trabalha nessa área. Bens a É, Deus. você ganha, tipo, dependendo do contrato, você pode ganhar 1% do faturamento do cliente por conta do seu projeto e tal. Então ele ganhava muito bem. Mas enfim, eu expliquei tudo isso para dizer que se ele tava, se a esposa é mãe dos 2 filhos dele, ele traía a esposa com a Marcela. E Uhum, se tinha uma esposa e uma namorada, ele traía a esposa com a namorada e a namorada com a Marcela. uhum. É isso. E isso não sou eu falando, gente, me desculpem, isso tá nas fontes, tá na fala que vocês viram da mulher, enfim. Uhum. Em 2021, ele abandonou tudo pra assumir o relacionamento com a Marcela. É um relacionamento, a partir daí ele assumiu, assim, esposa troféu, vida de ostentação, uma coisa bem que tava nas redes sociais deles, assim, adoidado. Se você visse as redes sociais deles, você pensa: "Nossa, gente, essa é uma vida que eu quero para mim". Uhum. Mais ou menos nessa época, a Marcela foi diagnosticada com câncer na coluna Oh, e o Jordan pagou pelo tratamento. E aí eles se aproximaram ainda mais. claro. Ah, que bom que ele pelo Sim, menos ajudou, né, não foi sim. escroto. Uhum. Não, não, eles se aproximaram e ela venceu o câncer, ela Ai, que conseguiu se bom. tratar, se curou. E eles, depois que esse tratamento terminou, foi que Eu não eles tenho ideia de onde essa história tá indo. Eu não tenho ideia. se Porque, preparam. tipo, eu tô assim, Jordan, 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 Marcela. Eu não tenho ideia de quem que eu devo odiar nessa história. Se prepara, se prepara. A vida deles era basicamente viagem, ostentação, festa e muita, muita droga. Muita Ah, droga. A gente vai falar disso um pouco mais tarde. ai, O Marcela. Se você ver o perfil da Marcela no Instagram, você vai ver fotos dela em Paris, nas Maldivas, em Dubai. Vocês vão ver um vídeo dela de biquíni dirigindo uma moto. Assim, na época em que tudo aconteceu, ela já tinha 54 mil seguidores e ela estava começando a carreira de influencer. Ela já começou a Tá. receber propostas para divulgar cosméticos no Instagram dela. Uhum, Tava crescendo. uhum. E aí, a gente vai para novembro do ano passado, novembro de 2022. Eles ficam noivos e, por um motivo que a gente não sabe, eles decidiram que eles iam casar, tipo, ficaram noivos em novembro e eles decidiram que eles queriam marcar o casamento para janeiro do ano seguinte, desse ano, janeiro de 2023. Tá. O que, para quem já casou sabe, normalmente quando você vai fechar um casamento, uma festa, do tamanho da festa que eles iam fechar, você precisa de pelo menos 1 ano de antecedência. Tem gente que fecha com 2. Uhum. Eles chegaram pra cerimonialista, a Marcela queria casar no Distrito Federal, porque a família dela é de lá, ele topou. Ele é mesmo a família dele sendo de São Paulo, eu acho que a relação dele com a família já estava um pouco conturbada por conta do divórcio, dele ter abandonado as filhas e do jeito como acabou, né. Falei: "Beleza". Uhum. E aí as cerimonialistas falaram: "Olha, casamento rápido, assim, costuma ser muito caro. A gente recomenda 1 Hum. ano, até pra gente poder negociar". A Uhum. resposta deles foi: "Dinheiro não é o problema". Só a locação custou R$150 mil. Só a locação. A esti Jordan. é. A estimativa, a comida ia ser tipo sushi ceviche, só tipo peixe caro, Hum. porque era só o que a Marcela comia, basicamente. Tem Ai, áudio tô achando dele. chique, tô pagando um pau, diga. A estimativa das Eu que cerimonialistas nasci no Grajaú, tô pagando um pau, não tô impressionada, Marcela. eu fui em uma festa, assim, em Ilhabela, que era uma nota pra você, era open bar de ceviche e prosecco. E eu decidi que eu ia comer tudo que eu paguei de ingresso em ceviche e prosecco. Passei super mal, mas foi, eu nunca esqueci. Mas sabe aquele episódio do Friends que o Joey tá no hotel e ele descobre que o buffet de café da manhã é grátis? Daí ele começa a colocar uma montanha Eu mesma, fui eu, sim. de ovo mexido no prato, assim, this is where I make my money back. Exatamente, esse foi meu raciocínio, foi isso. Mas Ah, bem, a cerimonialista estimou que tudo ia custar mais ou menos R$200 mil se eles conseguissem os preços bons, senão ia sair mais caro. Uhum, Pra você casar em 3 meses, um negócio desse tamanho. uhum. Beleza.
E aí, eu vou entrar num tema que ele é um pouco delicado e eu quero deixar muito claro que isso não foi comprovado. Tá. A gente não sabe da onde veio, a gente não sabe o contexto. Eu também quero deixar claro que uma grande parte dos dias deles era regada a uma quantidade absurda de droga. Então a gente não sabe nem se existiu alguma coisa nesse sentido ou se foi uma alucinação paranoica da cabeça deles. Hum. Mas, algumas semanas depois desse anúncio do noivado e tal, eu não sei por quê, o Jordan e a Marcella cismaram que a filha de 4 anos dele estava sendo abusada pelo padrasto. Ai, não. Mas assim, eu quero deixar tudo como a gente tá falando de uma criança, o advogado da ex-esposa dele se pronunciou e ele falou que seria impossível ela ser abusada por qualquer pessoa, porque ela nunca ficou sozinha com um homem. Ela tem uma babá, em tempo integral, cuidando dela, e quando a babá tá de folga, a tia fica com ela. Hum. Então, segundo o advogado e segundo a ex-esposa, essas alegações não faziam sentido. A ex-esposa afirma que ele não gostou dela estar casada com outra pessoa, porque Hum. pra ele fazia pouco tempo, sendo que ele Uhum. estava noivo, mas enfim. E que num surto paranoico de pó, ele cismou que o padrasto era um abusador de criança. Ai, meu Deus. É assim, isso, tinha essa narrativa que não foi comprovada em lugar nenhum. Hã. Obviamente, depois que tudo estourou, foi investigado e não teve nenhuma comprovação, tá, gente? E aí, num desses momentos de binge, eu não sei nem como é que você traduz binge em português? Não sei se tem essa palavra. Ai, não, quando você, tipo, se esbalda, quando você chuta o balde geral. Binge, gente, é uma palavra que, existe em inglês pra descrever o período de vários dias seguidos que você fica bebendo muito e usando muita droga. É, É quando tipo, você por amanhece, dias. por dia sem parar. É. Enfim, É quando você consome uma grande quantidade de alguma coisa em um período muito pequeno. Pode ser comida, ou pode ser droga, ou pode ser álcool, enfim. é, enfim, eles num desses momentos, ele decidiu comprar uma arma ilegal. Porque que ele falou que ele ia fazer? Que ele ia confrontar o padrasto com a arma na mão e dar um susto nele pra ele nunca mais fazer nada. Nunca existe confrontação, Jordan, com uma arma. Nunca existe um susto com uma arma. E o que acontece também, a Marcella, pelo que ela conta, ela sofreu um abuso quando ela era criança. E Hum. e ela pressionava muito ele pra ele fazer alguma coisa, então a pressão de comprar arma também veio dela. E quando eles estavam os 2 muito loucos, e ele falava: "Eu tenho que fazer alguma coisa", ela falava: "Você tem mesmo! Você não Eita. vai fazer nada". Então, um jogava fogo na paranoia do outro, sabe, porque ela também estava Uhum. alterada. Sim. Eles chegam inclusive Aquela é, personalidade gostosa de quem cheira, né. é. A gente sabe como é que é. Você sabe quem você é. E não era só pó, era bala também. É. Ah. Isso tá no relatório da polícia, gente, não estou tirando da minha cabeça, tá lá. Enfim, num desses surtos, eles chegam a ir pra frente do prédio da ex-mulher dele, com a arma, e aí eles ameaçam entrar, aí o Jordan desiste, aí a Marcella só pega a arma e atira pra cima, e corre. Porque os 2 estão transtornados, isso é isso. Isso em Moema, tá, zona sul de São Paulo, você imagina. Nossa É. senhora. Depois o povo fala mal da gente que mora no Grajaú. Tanto que todo mundo do condomínio ouviu o tiro, foram perguntar, ele depois viram o carro dele, porque tem câmera, né, é um prédio, tipo, em Moema. Hum. Foram confrontar, ele falou que foi ele mesmo, então tudo aquilo, né. Enfim, tudo isso aconteceu, mas nóia rico, sabe o que eles fizeram no dia seguinte? Passou: "Ah, deixa pra lá, vamos seguir nossa vida de ostentação". E aí, que eles decidiram? "Ah, ok, passou, vamos viajar para o Distrito Federal", porque a assessora estava passou, eles ignoraram que Passou, isso aconteceu. Sim, passou. Agora ninguém mais tá abusando da minha filha, tá tudo bem de eles novo. decidiram não Tá tudo bem com o mundo. eles ficaram sóbrios e decidiram não pensar mais nisso. E aí eles falaram: "Vamos para o Distrito Federal, porque
A assessora de casamento estava falando: "Gente, vocês querem casar em janeiro? Vocês precisam vir aqui pra pelo menos uma reunião, que tem algumas coisas que vocês têm que decidir pessoalmente. Então, por exemplo, a locação, vocês têm que vir aqui pra ver se vocês gostam mesmo, você tem que ver como é que é. Tem algumas amostras de papel, de convite, etcétera, que vocês têm que vir e ver. Amostra de Uhum. tecido pra decoração, blá-blá-blá. Vocês podem vir?" E aí eles decidiram que eles iriam. No dia eles viajam, eu não tenho certeza se foi na primeira semana de novembro, eu sei que foi antes do dia 8, provavelmente foi no dia Hum. 6 ou no dia 7, mas também não é muito relevante. Enfim, eles chegam em Brasília pra essa reunião, que seria no dia seguinte, e aí o que que eles pensam? "Ah, vamos para o motel?" Então no dia 7 de novembro à noite, eles entram num motel chique do Distrito Federal, no que fica Brasília, né, gente, é tudo organizadinho, eles têm um distrito no Distrito Federal que é só de motel. Que chique. Aí eles foram pra uma suíte do motel chique. Hum. Eles acabaram desmarcando a reunião com a assessora de casamento, porque eles entraram em outro binge de droga. Eita. Eles ficaram 2 dias sem sair do motel. Hum. Depois foi confirmado que eles usaram quantidades absurdas muita bala. Tinha erva no quarto também e muita bebida. Uísque, champanhe, bebida de É, rico. porque é cocaína, né. E nesse binge, de repente, eles decidem contratar um garoto de programa. Ok. Na madrugada do dia 8 para o dia 9. Eu ainda não tenho ideia de onde essa história tá indo, mano. Eu tô ainda, tipo eu não sei se eu tô brava, ou se eu tô com pena, ou se eu tô com empatia, eu não sei o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo Hã. todas as emoções. O garoto de programa, o Rodrigo, eu não vou dar detalhes dele, porque coitado. O Rodrigo de 25 anos, ele conhecia a Marcela da vida do trabalho dos 2, parece que eles já tinham saído juntos há alguns Tá. anos, antes dela conhecer o Jordan. Uhum. E ela chamou ele falando que ela queria chamar ele pra fazer uma coisa diferente, voltada pra fetiche, com Uhum. ele pra o ex-noivo. Ela disse ex-noivo na conversa. Tá. Ele foi, ele cobrou R$ 5.000. You go, Rodrigo. É. Ela chamou o Rodrigo lá, o Rodrigo chegou, ele falou que quando ele chegou, ele já percebeu que o clima não estava maneiro. Hum. É. E aí ele olhou, inclusive, eu acho que é melhor do que eu falar, acho que é melhor a gente ouvir o Rodrigo falar. Eu tava lá esperando o trabalho, porque eu vivo assim, viajando e trabalhando, entendeu? Eu fui pra Brasília, daí uma certa noite ela mandou mensagem perguntando se eu tava disponível. Ela já saiu comigo há uns 3 anos atrás, entendeu? Já conhecia ela, mas eu não lembrava dela. Mas resumindo, ela falou que tava com um ex-esposo, ex-noivo, sei lá o que ele gostava de fetiche e tal. Aí eu pensei, ok, é meu, tipo assim, já é normal meu aparecer esse tipo de trabalho, né? Aí eu peguei e fui, cobrei o valor que vocês já sabem aí, né? E cheguei lá 1h01 e fui embora 1h44. Eu fiquei menos de 30 minutos, entendeu? Assim que eu cheguei lá, que eu vi o clima já de briga, um monte de droga lá, os dois usando muito, aí eu já tava pressentindo que ia dar alguma coisa, entendeu? E na hora que eu ia começar o meu trabalho, se é que vocês me entendem, quem estiver ouvindo esse áudio aí, daí ele ficou revoltado e foi pra cima dela e ela pegou o revólver, entendeu? Assim que ele foi pra cima dela. Gente, vou fazer uma pausa. Que Hã. dificuldade que é ser garoto de programa, né? Que é Sim. ser escort, que é ser profissional do sexo. Meu É. Deus do céu. É cada uma que você deve encontrar. Tipo, você tá lá no seu, sabe? Você Putz, só vou quer ter que. ganhar seu dinheiro, né. Você só quer ganhar seu dinheiro, você se enfia em cada presepada, meu Deus. Que. Olha, respeito, viu? Respeito Sim. demais todos os profissionais do sexo, porque é uma. Aí foi esse momento que eu fui tentar separar, né?
porque eu fiquei assustado e eu tava encurralado ali no quarto. E aí ele me empurrou, né, mano? Foi essa hora aí que eu quase caí, quase bati a cabeça, mas a questão não foi nem essa mais, né? Mas aí aconteceu toda essa briga, fiquei encurralado lá no quarto lá um tempo sem pegar a chave, né? Gritei lá porque eu queria sair embora, queria só sair daquele lugar lá, entendeu? O clima tava pesado. Pesado não, né? Tava horrível. Então, aí foi esse momento que eu saí fora, saí até do quarto pelado, querendo nem saber de nada. Mas aí foi isso que aconteceu. Ai, que situação, Rodrigo. A situação do menino, coitado, tendo que sair pelado, foi lá ganhar o dinheiro dele, entrou nessa puta presepada, ainda teve que sair correndo pelado no corredor do motel, chamando por ajuda. Pegar o Uber pelado, imagina. Ai, gente, é cada uma. Olha, de novo, respeito, porque... E aí, gente, até agora o Barato ainda não tá louco. É agora que o Barato vai ficar louco. Ah, como assim? Resumindo o que vocês viram que o Rodrigo contou, e ele é a fonte... Gente, eu tô rindo de nervoso, porque eu Sim. não sei onde essa história tá indo. O Rodrigo é a fonte mais imparcial que a gente tem. Eu tenho certeza que ele vai ser uma testemunha-chave no que aconteceu. Aparentemente, o Jordan, que, segundo a Marcela, foi ele até que deu a ideia, ele gostava de ver ela com outros caras. Tá. Então, ele que deu essa ideia de chamar. Mas ele não gostou do Rodrigo ter beijado ela na boca. Que pra ele isso ultrapassou um limite. A gente não Tá. sabe se eles tinham alguma regra que foi quebrada ou se ele já tava muito... Que ele tava muito louco, a gente sabe. A gente não sabe se o estopim foi porque alguma regra foi quebrada ou apenas porque ele tava muito louco. E nisso ele separou os dois, a Marcela e o Rodrigo, e começou a dar uns tapas nela. E ela ficou muito brava. Obviamente, com razão. Obviamente, com razão. E aí, segundo o que o Rodrigo conta e o que a Marcela contou depois, ela pegou a arma. Por que ele levou a arma de São Paulo pro Distrito Federal, eu não sei. Porque a arma não era, em teoria, pra defender a honra da filha, lá, pra defender a filha. Por que ele levou pro Distrito Federal? Não sei. Mas a arma tava na bolsa dela. Onde ele tava no dia 8 de janeiro? Então. Nisso, a Marcela pega a arma e fala: eu preciso que você pare de me bater. E ela tá apontando a arma pra ele. E ele olha pra cara dela, dá risada e dá um tapa nela. E ela atira. Eita. No que ela atira, ela acerta a cabeça dele Putz. e ele cai no chão. Isso também, tem gente que diz a cabeça, tem gente que diz o peito. É um fato que ela acertou um tiro certeiro, que ele morreu na hora. Putz. No que ele morre, ela disse que ela nunca tinha disparado em ninguém. A única vez que ela tinha usado uma arma foi aquela vez pra dar o tiro pra cima, lá muito louca, na casa da Ela deu uma de ex-mulher. Carla Zambelli lá em Moema. E, gente, é agora que a coisa fica realmente bizarra. Por quê? Ela vê que ela matou ele, ela surta. Com razão. Sim, com razão. Ela fica desesperada. Nisso, o que ela fez? Ela pegou o carro dele, ele tinha um Audi Q7, que era carro da empresa. Gente, esse carro é avaliado entre 400 e 500 mil reais, tá? Até blindado o carro era. Ela cata o carro e ela dá ré no carro, ela arrebenta o portão do motel, o portão eletrônico. Marcela. E foge com o carro a toda velocidade. Na cabeça dela, ela quer voltar pra São Paulo. Tipo, ela vai... Ninguém vai achar ela. Qual que é o problema? O carro... Todos. Todos. Primeiro, o carro, ele tem seguro com rastreador. E esse tipo de seguro, se você não sabe como desativar o rastreador, o carro vai travar a fonte de combustível e ele para. Dá alguns quilômetros, né, pra pessoa ficar segura, a pessoa que foi roubada, o carro corta a fonte de combustível e o carro dá pane. O carro para de funcionar. No que ela tava
na altura da cidade de Cocalzinho de Goiás, na altura do quilômetro 34, na BR, o carro para, Eita, no meio da Marcela. BR-70. É aí que ela percebe que ela tá completamente pelada, só com a bolsa com a arma dentro. Nisso, o que ela fez? Ela correu pelada pela BR e tentou roubar uma perua escolar. Marcela. Ela ficou correndo pelada pela rodovia. Nisso passa a perua escolar, ela para a perua escolar segurando uma arma. Ela aponta a arma pro cara da perua Marcela. e fala pro cara: eu acabei de matar o amor da minha vida. Ela diz pro cara que ela sofreu violência sexual, acho que porque ela tava transtornada. E ela fala pro cara: eu não quero te roubar. Eu te dou 80 mil reais se você me deixar, se você me levar pra São Paulo e não chamar a polícia. Nisso, o cara tá desesperado, o cara sai, tipo, o cara vai pro banco do passageiro pra ela Tem entrar na perua. criança na Não, perua? não, porque Tá. é de madrugada, o cara tá indo Tá. pegar as crianças na escola ainda. Tá. Pegar as crianças pra levar na escola, né? Nisso, ele vai pro banco do passageiro, ela não consegue, eu acho que ela não sabe andar em carro manual, eu não sei, mas ela não consegue fazer a perua andar. No que ela se distrai, no lance de tentar fazer o carro pegar e tal, o cara da perua ataca ela pra tentar desarmar ela. Certíssimo. Nisso, o que ela faz? Ela corre pelada pro meio do mato e se esconde no meio do mato, pelada com a arma na mão. Calma que piora. Como que piora? De repente, tá passando um caminhão. E ela corre pro meio da BR pra fazer o caminhão parar. E aí, pra vocês entenderem o nível, eu vou colocar aqui um áudio que o caminhoneiro mandou pros amigos dele de WhatsApp, contando o que aconteceu. Parei a carreta, né? Não sei o que deu em mim parar, moça. Ela tava pelada com a bolsa. Aí ela pegou a arma e enfiou em mim. Falei, agora lascou tudo. Pensei a ladrona. Aí ela falou assim, não, eu não quero dinheiro, não. Eu tenho muito dinheiro. Eu só quero que você me ajude. Eu vou te dar 80 mil reais se você me ajudar, se você não chamar a polícia. Aí abri a porta devagarzinho, quando ela descuidou, pulei no caminhão no chão. Agora lascou tudo. É ladrona! Gente. Ela basicamente parou o caminhoneiro com a arma na mão. Ele parou pra ela. E ela, com a arma na mão, falou a mesma coisa. Não quero seu dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu te dou 80 mil reais se você dirigir até São Paulo e não chamar a polícia. Nisso, o caminhoneiro deixou ela entrar, ela tava armada. O caminhoneiro foi dirigindo. De repente, no que ele foi seguindo pela rodovia, ele passou por um posto de gasolina. Ele falou que ele tinha que parar pra abastecer. E no que ela se distraiu com a arma de novo, ele pulou pra fora do caminhão e largou ela sozinha dentro do caminhão. Certíssimo. Sim. Eu fico imaginando, gente, parece uma cena de GTA, sabe? Parece que você tá jogando GTA. Ela vai pulando de carro em carro. E os passageiros, os motoristas se jogando pra fora do carro, sabe? Nisso, ela desceu pelada e ficou correndo dentro do posto de gasolina. E aí tem o último depoimento dessa situação toda, que é da frentista. Nós só viu ela pra lá e pra cá nos carros, pelada. E o povo tentando cobrir ela, não queria. Muito alucinada ela tava. Ela tava com o nariz estranho, parece que ela tinha usado alguma coisa. Gente do céu. Muito alucinada ela tava. Ela ficou um tempo no posto Gente, eu tô rindo de nervoso, não tô conseguindo. Gente, não, é um surto, assim, que eu não... Eu sei que o povo ficou tentando cobrir ela com uma toalha, que eles conseguiram lá, uma manta dessas, tipo, de caminhão. E ela não deixava ninguém chegar perto dela. E as pessoas tentando cobrir ela. E ela ficou um tempo correndo em zigue-zague na frente do posto, tentando fazer algum carro parar. E ninguém parava porque era uma mulher pelada, com uma bolsinha, com uma arma na mão. Aí teve uma hora que ela falou, eu desisto! E aí ela virou pelada pra galera do posto de gasolina e falou, chamem a polícia! E soltou soltou a arma. Esse projeto não tá dando em nada. Eu desisto. Desisto. Eu quero me embora. Exatamente. Tá certo, não tem mais. A essa altura do campeonato, depois que você já correu pelado na BR, não vai melhorar muito, sabe? Então... Não vai.
Esse eu acho que fica o conselho, sabe, gente? Se você tá num ponto da sua vida em que você já correu pelado na BR, se entrega. Não, se correr pelada da BR, acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer. Sei lá, você tá no Inter, vai fazer aquela corrida pelada. A galera faz isso, gente, acontece. Agora, correr pelada na BR com uma bolsinha, com E uma uma arma arma, na mão. depois de. Ai, detalhe que ela fugiu do motel sem pagar a conta, tá? Tá, esse foi a menor das infrações aí. Até aí tudo bem. Tem fica mais uma pra lista. Enfim. Ah, Essa, pensa num fim de semana que deu errado. nossa, gente, deu tudo muito errado. Tipo, eles estavam. Detalhe, eles iam casar no civil no dia seguinte. Nossa senhora, mano. Era meio que a comemoração do casamento civil, o Bindi no motel. Ai, meu Deus. É. Enfim, obviamente, ela foi presa, né? Ela foi chamada pra depor. Ela tá alegando legítima defesa. Uhum. O advogado dela, ele chama Johnny Clake Rocha da Silva. Ele reitera a versão dela, ele fala que ela estava se defendendo e que ela estava temendo pela vida dela. Os pais dela também já deram depoimento falando que estão do lado dela e tal, né? E ela tá presa no presídio de Barro Alto desde o dia 10. Uhum. Estão pedindo para ela ser transferida para o Distrito Federal. No dia 15, ela teve uma crise de pânico no presídio e precisou de atendimento médico, segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Ela foi levada para um hospital no município e foi medicada. E no dia seguinte, o advogado dela, né, o Johnny, ele solicitou que ela responda pelo crime em liberdade provisória. Por quê? Alguns dias antes do surto no motel, ela tinha sido diagnosticada com mais um câncer, dessa vez no cérebro. Ah. Ela deu uma declaração e ela provou que no dia 4 de novembro ela fez uma tomografia no Albert Einstein, que revelou que ela tinha um tumor no cérebro. Ela foi fazer o exame porque ela estava tendo umas crises de desmaio. O pai dela, inclusive, passou, né, pra polícia a informação de que a mãe dele, né, a avó de Marcela, morreu de câncer. Dois tios maternos dela morreram de câncer no cérebro. O argumento do advogado é que o presídio não oferece uma estrutura para que ela possa se tratar de maneira correta. Ao passo que, se ela responder em liberdade, ela poderia tratar a doença. Além do que, o advogado dela afirma que o tumor, somado ao uso do pó e da bala e da erva que acharam lá e do álcool, pode ser uma explicação para as ações dela nesse dia. Sim. Por enquanto é isso que a gente tem. Ela ainda tá presa em Barro Alto. A gente não sabe se vão garantir que ela responda em liberdade ou não. Não foi decidido ainda, a audiência ainda não aconteceu. A família do Jordan não quis se pronunciar, nem os colegas de trabalho dele. A resposta dos colegas de trabalho dele foi: eu mal conheci esse cara. Foi meio pesado, assim. Nossa, gente. É. Sim, enfim. Mas também a gente não sabe, né? Ok. E essa é a história da Marcela Ellen Martins, gente, pelo menos até agora. Gente, em nenhum momento eu entendi o que estava acontecendo nessa tour. Foi de... São 15 histórias em uma. Tipo, eu tinha 15 possíveis fechamentos pra essa história, eu tô passada. E desculpa, eu ri de nervoso, gente. Essa história, obviamente, é uma história horrível. E eu não sei, eu tô com um pouco... Eu sei que se eu falar que eu tô com um pouco... Eu acho que, tipo, é um crime que não devia ter acontecido. Não era pra ter acontecido, sabe? Tipo, nada no passado dela levava a entender que era um crime que ia acontecer. Sim. Ou até mesmo no dele, mesmo ele sendo, tipo, ele deu uma mancada com a ex-mulher, com a ex-namorada, tudo. Mas, tipo, não necessariamente ele era uma pessoa horrível que queria cometer um crime. Não, ele não comprou tinha uma histórico. arma, Ele não tinha histórico de beleza. violência. Mas ele não tinha um histórico de violência, ele não tinha nada na vida deles que falava que isso ia acontecer. Então é um crime que aconteceu do nada. E fica meio que uma cautionary tale, assim, né? De que o uso de droga não é
pode dar muito ruim. Eu não vou falar muitas coisas sobre o que eu penso, porque sempre vai ter alguém que vai chegar nos comentários e falar: ai, a Natália tá justificando que tá defendendo a assassina. Porque as pessoas mal intencionadas sempre vão distorcer o que a gente fala pra vir criticar e ofender a gente. Mas, então eu não vou ficar defendendo muito a Marcela, mas eu tô real com pena dela. Eu tô, tipo, obviamente que ela tem que pagar pelo que ela fez, porque ela perdeu, ela tirou a vida de uma pessoa. Obviamente ela tem que pagar pelo que ela fez, mas eu tô com pena, porque eu acho que é real, tipo, um crime que não devia existir, sabe? Que é bizarro que tenha existido. É uma situação que a gente fica pensando muito e se, sabe? Porque assim, será que se a arma não estivesse lá, ela poderia ter sido, tipo, vítima de um feminicídio, que ele teria batido nela até ela. A gente não sabe. Ah, Será que se de repente a arma não estivesse lá, ele só fosse um dia que eles fossem acordar e falar: "Mano, a gente não pode continuar assim, a gente precisa fazer alguma coisa, tá afetando o ah, nosso relacionamento". Será? A gente não sabe, o que a gente sabe é que foi vários fatores que foram se juntando. Juntou o fato dela estar pressionando ele fazia muito tempo pra ele tomar uma atitude em relação ao suposto abuso da filha, que nunca foi confirmado, que muito provavelmente era uma paranoia. era uma paranoia de droga deles. Ah, Junta o fato do ciúme dele, do garoto de programa, ao mesmo tempo que ele pediu ah, o sabe, o então vai Rodrigo. juntando um monte de a tempestade perfeita, sabe, junta várias Ah. coisinhas e culmina com uma coisa que gente, ela falou o tempo todo que ela matou o amor da vida dela, ela falou pra polícia, ela Ah, falou pra tipo, todo ela mundo que não ela queria parou. fazer isso. Pra mim, fica claro que ela não queria fazer isso. Sim. É triste, né, é triste porque, gente, é uma menina maravilhosa, E inteligente, que vai ficar querendo ou não, independente de qual seja o veredito, isso mudou a vida dela pra sempre. sim, e mudou e tirou a vida, ela destruiu a vida de uma pessoa. Ela tirou a vida de uma pessoa. Essa pessoa, por mais que ele tenha batido nela, ela, quando ela mata ele, ela fez. Ela foi o. Ela foi a promotoria, a defesa, o júri É, e sabe, o o executor. executioner, assim, o executor. Ela decidiu ali o destino dele. Então é complicado, mesmo que seja legítima defesa, eu acho complicado. Ela tirou a vida de uma pessoa, isso é extremamente grave. Eu imagino que ela devia estar num nível de ansiedade de rebordosa de droga, que ela entrou no Nossa, modo de sobrevivência, sabe. Tipo, total. ele está me batendo, ele é muito maior que Eu vou morrer eu vou hoje. É. morrer, eu preciso fazer alguma coisa. E claramente ela já estava paranoica por causa Já. da história da menina e tal, que nem estava sendo abusada. E pelo Mas, depoimento do garoto de programa também deu pra ver que é, o clima estava bem difícil lá, né. nossa, gente. É. Mano, coitado do Rodrigo. Ele foi lá só ganhar o pão dele, tá ligado? Só ganhar É. o salário dele. É uma co é co são coisas ele deve estar com isso na cabeça também, tipo, e se eu tivesse ficado lá, sabe. E se eu tivesse ajudado, e se eu tivesse, Porque tipo, acalmado a situação. Mas, e mano, obviamente não, obviamente que ele estava certo em fugir, gente, ele claro. não você não tem que se ele estava a trabalho, você não tem que ficar numa situação dessa. Mas eu imagino que deve ficar na cabeça, tipo, se eu estivesse lá, não teria escalado para o ponto dela sentir a necessidade de atirar nele. Mas Ah, também a gente não sabe, podia ser que tivesse sobrado para os 2, ela podia ter atirado nele sem querer, também vai saber, né. ah. Ou o outro ter atirado nele e É. nela, a gente não sabe. Gente, não use drogas. Esse é o. Escute sua mãe e seu pai, não usem drogas. E, assim, se fica alguma coisa boa dessa história toda, se você tá achando que a sua vida tá uma bagunça, não está. Uh! É, É, é isso, é. gente. E Aí não comenta aí o que você acha. E só pra esclarecer, ninguém tá passando pano pra assassino não. aqui ou pra abusador, tá? Então, se é isso que você vai comentar, tira esse projeto da sua lista de afazeres do dia, porque ninguém tá passando pano pra assassino. A gente só tá dividindo uma história triste e, É, gente, dá dó do futuro do que poderia ser e não foi, é o que a gente falou, vai marcar a vida dela pra sempre e ela dá nunca dó vai poder dela, mudar o dá que ela dó fez. dele que perdeu a vida por causa de nada.
dela que perdeu o amor da vida dela por causa de nada, do Rodrigo que agora tá marcado e vai precisar de terapia por causa de nada. Então, gente, não usem drogas. É isso, gente. Tipo, olha o que faz. Era tipo um casal que tinha tudo pra ser extremamente feliz o resto da vida e pra não se preocupar com dinheiro nunca. Assim, então. É bem triste. É um cautionary tale, assim, fica a reflexão aí. E é isso. O Leão do Proerd curtiu esse episódio. E é isso, gente. E sejam bons. E busquem conhecimento. E não usem drogas. E não usem drogas e ouçam Pátria Amada Criminal no Spotify, Deezer e agregadores. E tchau.